Partir agora para o nosso estudo, continuando o livro de Atos, e entraremos no último momento dessa primeira parte do livro de Atos. A parte em que o Lucas vai concentrar os seus esforços em historiar, em mencionar tudo aquilo que estava acontecendo ao entorno da igreja de Jerusalém e principalmente ao entorno do apóstolo Pedro. A partir deste momento, nós encerramos uma parte do livro de Atos e posteriormente entraremos em outra parte, e esta outra parte nós veremos um segundo momento da igreja, já sob a liderança, do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia comigo, capítulo 11 de Atos, no versículo de número 18. Este é um dos pontos chaves deste capítulo, onde nós vemos o desenrolar de algo que aconteceu estava acontecendo com a igreja de Jerusalém. Versículo 18 diz assim: ouvindo eles essas coisas, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Deus abençoe, podeis tomar os vossos assentos. No último capítulo que nós abordamos, o capítulo de número 10, nós vimos Pedro indo até a cidade de Cesareia, a convite de um centurião chamado Cornélio. E Cornélio, como nós bem aprendemos, ele era grego, ou seja, romano até o tutano. Ele era romano de pai e de mãe. Ele comandava uma divisão chamada italiana, ou pertencia a uma divisão do exército romano chamada italiana. Isso mostra que ele realmente pertencia e era de nascença romano. Pedro, contrariando a lei cerimonial judaica, vai até a casa de um gentil, de uma pessoa que para o judeu era impura. Ele entra na casa, ele se hospeda na casa de Cornélio, ele come com Cornélio, e ele agora vai retornar a Jerusalém, depois de um tempo, discipulando aquela família, discipulando aquelas pessoas que estavam na casa de Cornélio. E o foco de Atos é a evangelização e o discipulado, meu irmão, minha irmã. Porque nós vemos os apóstolos saindo, discipulando, ou evangelizando, mas eles, aonde eles chegam, eles permanecem um tempo. O que eles fazem nesse tempo? Eles vão ensinar a palavra, eles vão ensinar as pessoas que se converteram ao evangelho, tornando-as discípulos de Cristo. Então nós vemos aqui duas frentes importantíssimas da igreja, que a igreja não pode deixar de praticar, que é o evangelismo e discipulado. A igreja primitiva já fazia isso, nós fazemos isso, perdemos um pouco da característica porque focamos muito para uma coisa só e esquecemos da outra, mas o Senhor nos constrange a retornarmos para fazer aquilo que Ele chamou a igreja para fazer. E agora é importante nós destacarmos, irmão, que Pedro, ao entrar na casa de Cornélio, ele está quebrando não só um momento, não só uma coisinha, ele está quebrando séculos e séculos de tradição. Irmão, eu queria ilustrar, tentar trazer à sua memória o que significa o que Pedro está fazendo e como a igreja de Jerusalém, no capítulo de número 11, vai reagir àquilo que Pedro fez. Eu vou te dizer uma coisa. Quem aqui tem hábitos no dia, que você tem no teu dia programado, já é automático na sua vida aquilo que você vai fazer.
Eu vou acordar, tomar café, ir trabalhar, depois eu volto, almoço, tiro um cochilo, depois volto a trabalhar, e volto, tomo café e faço alguma coisa. Quem tem hábitos na vida, hábitos bem definidos, levanta a mão. Quem tem bastante, ou a sua vida assim, se não tem nenhuma rotina, tua vida não tem rotina nenhuma, é tudo, cada dia é diferente um do outro. Eu perdi um pouquinho disso aí depois que eu vim morar no fundo da igreja, né? Mas a gente tem hábitos que nos fazem agir durante todo o dia. E aí, quando nós somos tirados do nosso hábito, nós ficamos extremamente zangados. Você quer ver uma coisa? Quando eu trabalhava no banco, nós tínhamos, eu tinha 2 horas de almoço. Então eu saía, eu almoçava em aproximadamente 5 a 10 minutos, mais perto de 5 do que de 10, para mim poder tirar o meu cochilo de tarde, ou depois do almoço. Quando eu não conseguia tirar esse cochilo, eu virava uma abelha de bravo. Por quê? Porque aquilo já tinha virado hábito na minha vida. Todo dia eu fazia aquilo. Todo dia eu chegava em casa, almoçava e depois tirava um cochilo. Hábito. E hábito, quando nós mudamos ele, nós sofremos ou não sofremos? Sofremos, né? Você já experimentou? Você acorda todos os dias às 7 horas da manhã. E alterar este hábito e começar a acordar às 6 da manhã. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, até que você consegue. Depois da primeira semana começa a vir o cansaço, porque você está dormindo 1 hora a menos do que você costumava dormir. E você vai ficando mal-humorado, você vai ficando cansado, até que essa nova rotina se torne um hábito na sua vida. E isso nós, em pouco tempo, nós conseguimos nos habituar a algumas coisas. Não é verdade? Em pouco tempo, 1 mês, 2, vamos colocar no máximo aí 6 meses, nós já estamos habituados a uma nova rotina. Agora você pensa comigo, é difícil mudar um hábito, não é? É difícil mudar um hábito. De uma vida que às vezes nós adquirimos um hábito aí em 2, 3 anos. Agora você imagina, mudar uma tradição que vem por mais de, vamos colocar aqui, mais de 2000 anos de tradição, tendo que mudar. E agora você entenda bem, que Jesus, o Espírito Santo, está usando um pescador, um homem extremamente, nós conhecemos o perfil de Pedro, teimoso. É ou não é? Pedro era ou não era teimoso? Era teimoso. Quando Jesus falou, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, ele falou o quê? De maneira nenhuma, Senhor. Ele queria saber mais do que Jesus. Pedro era teimoso. Se fosse Paulo, irmão, era outra conversa, porque Paulo era um homem jamais viajado, jamais educado, jamais experiente nessa aula, mas era Pedro. Pedro estava tendo que romper com séculos e séculos de tradição. Como era difícil para Pedro fazer uma coisa tão simples que era entrar na casa de Cornélio. Só que o problema não era só em Pedro. Pedro era um dentre milhares de pessoas que pensavam da mesma forma. Agora, no capítulo 11, Pedro vai retornar de Cesareia para Jerusalém. Ele estava na casa de Cornélio, um gentil, um romano, que segundo a tradição judaica, ele não poderia se hospedar na casa daquela pessoa, porque aquela pessoa era impura. Agora ele volta para Jerusalém. E as pessoas da igreja de Jerusalém, os irmãos da igreja de Jerusalém, os apóstolos, a liderança da igreja de Jerusalém, ficam sabendo o que Pedro tinha feito, que ele tinha ido à casa de Cornélio e tinha se hospedado lá. E tinha comido com Cornélio. E eles já ficam assim, como que pode? Pedro ficou doido. Olha o que Pedro está fazendo.
A liderança da igreja deve ter subido para a cabeça dele. Quando Pedro chega a Jerusalém, os irmãos vão então interrogá-lo, perguntar para ele o que de fato aconteceu, porque eles já tinham uma notícia. Só que agora eles vão na fonte da notícia. Na fonte da onde tudo aconteceu, que era Pedro. O personagem que estava envolvido em tudo. E nós notamos que Pedro, mesmo sendo a liderança da igreja, talvez a liderança máxima, talvez não, a liderança máxima da igreja em Jerusalém, ele então senta com os irmãos da igreja e vai explicar tudo o que havia acontecido. Nesse capítulo, nesse início do capítulo de número 11, nós vamos ler uma repetição do que o capítulo de número 10 vai nos dizer. E nós vamos pensar assim, por que o escritor foi tão repetitivo? Vamos colocar assim, entre aspas, que desperdício de Bíblia, porque repetiu 2 vezes a mesma história. Mas aqui há uma lição a ser aprendida, que nós vamos mencioná-la um pouco mais à frente. Pedro então dá a satisfação à igreja, e ele conta, olha, eu estava falando com eles, e de repente, o Espírito Santo encheu aquela casa. E vocês lembram o que aconteceu conosco lá na sinagoga, lá no templo, quando nós estávamos orando? 10 dias depois que Jesus tinha subido ao céu, quando nós estávamos orando, e na festa de Pentecostes, aconteceu aquele poder sobre as nossas vidas. Pois é, não aconteceu a mesma coisa com eles? Com os romanos, com os gentios? E não tinha como você não notar que não era de Deus, porque foram as mesmas evidências. Nós falamos em línguas estranhas naquele dia, em Atos capítulo 2, e eles falaram também em Atos capítulo 10, pessoas em locais diferentes, tradições diferentes, mas que tinham um único Deus e Senhor sobre a sua vida. E eles foram cheios do Espírito Santo. Pedro então explica a eles que após isso eles procedem o batismo nas águas, e então a igreja, entendendo a explicação de Pedro, se alegra muito e entende que também o arrependimento chegou ao conhecimento dos gentios. Porque até agora, irmãos, por mais que eles estivessem fora de Jerusalém, eles pregavam apenas a judeus. Poucas exceções pregavam para outras pessoas que não eram judeus, a despeito de Filipe. Filipe é um dos únicos que vão pregar a pessoas que não pregam a judeus. Então, eles faziam a acepção da pregação do evangelho. Por mais que eles estivessem saindo do contexto de Jerusalém, saindo da cidade de Jerusalém, eles ainda continuavam presos à pregação do evangelho aos judeus. Isso era um problema, porque impedia que a pregação chegasse aos gentios, ou seja, todos nós que não somos judeus. E nós vamos observar isso acontecendo agora, a partir dos próximos capítulos. O autor, Lucas, ele é incrível em dividir o livro de Atos em 2 partes, né? Ele divide justamente o livro de Atos até o capítulo 12, e do capítulo 12 em diante. E agora o cenário muda. Depois do versículo 18, nós começamos a ver que os irmãos, eles continuam saindo às cidades fora de Jerusalém e pregando. Só que ele vai dizer de novo, e eles pregavam exclusivamente para judeus, né? É o que vai estar, vamos ver onde nós encontramos ali. Olha aqui, o versículo de número 19 mesmo. Ora, os que foram dispersos pela perseguição desencadeada pela morte de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não pregando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus.
Então eles estavam saindo de Jerusalém, mas continuavam pregando para os judeus. Estava havendo um bloqueio que a tradição trazia, a tradição judaica, a lei trazia, que impedia que a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação, chegasse aos gentios. Existem hábitos que são saudáveis, mas que devem ser quebrados, irmãos. A tradição judaica, ela era uma tradição saudável, até porque foi o próprio Deus quem a instituiu através de Moisés. Mas ela estava sendo um problema para a igreja que precisava crescer e precisava expandir esse reino dos céus tão maravilhoso que Jesus implantou com a sua vinda aqui na terra. Então, agora vai surgir uma igreja diferente das outras. E essa igreja, ela se encontra em Antioquia. Antioquia da Síria, né? E essa igreja, irmão, ela vai ser o berço ou o celeiro de muita coisa importante que vai acontecer na história da igreja primitiva. Muita coisa boa vai acontecer vindo da igreja de Antioquia. E eles começam lá a pregar para romanos. Começam a pregar para pessoas que não são judias. E aqui nós começamos a ver a transformação que o Senhor está fazendo. E o Senhor começa a usar pessoas para pregar para outras pessoas que um judeu não podia pregar. E aqui começa a quebrar os tabus, começa a quebrar os preconceitos, começa a quebrar muita coisa. E o que acontece? Acontece que a igreja começa a crescer muito em Antioquia. Porque, irmão, a sede por Deus não é uma coisa exclusiva de nós que somos crentes. O mundo tem sede de Deus. O mundo tem sede de Cristo. Sabe por que eles não vão à fonte beber? Porque eles não conhecem a fonte. Eu vou te perguntar uma coisa. Você está num lugar estranho e você precisa ir ao banheiro. Se uma pessoa não te informar aonde fica o banheiro, você pode até achar, mas vai ter dificuldade, né? Mas geralmente você vai perguntar, aonde fica o banheiro? Não é? Não é assim? É a mesma coisa com Cristo. As pessoas estão com uma sede de conhecerem a Deus, uma vontade de se aprofundarem num relacionamento com Deus, mas não conhecem Deus e não conhecem quem é essa fonte inesgotável, que é Cristo. Então, qual é o nosso papel enquanto igreja? Fazer eles conhecerem a Cristo, fazer eles conhecerem a Deus. E como, pastor? Batendo neles? Não! Pregando para eles. Evangelizando de qualquer maneira, mas tornando a eles conhecido o Cristo que deu a vida por eles. E era isso que aquelas pessoas, irmãos, queriam. Os romanos precisavam. Os romanos tinham muitos deuses porque eles precisavam de alguma coisa para adorar. E eles não conheciam o Deus verdadeiro. Paulo vai pregar e ele vai encontrar um altar dizendo ao Deus desconhecido. Por quê, irmãos? Porque eles precisavam de alguém para suprir a necessidade deles. Nós precisamos desse Deus e o mundo precisa desse Deus. Mas por que o mundo não aceita esse Deus? Porque não conhece Ele. Não conhece. Nós temos duas atitudes com Deus que o ser humano vai tomar a partir do momento que ele conhece a Cristo. Sabe qual é? Amá-lo ou odiá-lo. Não tem como você ficar no meio termo, irmão. Eu já falei isso aqui algumas vezes atrás. Tem aquele que fala que, eu gosto de Jesus e tal, irmão, esse camarada não conhece Cristo. Porque querendo conhecer Cristo, ou ele ama ou ele odeia. E nós escolhemos a melhor parte, não é verdade? Nós escolhemos amá-lo, né?
Mas existem muitos que odeiam ele, porque sabem quem ele é. Ele exige de nós uma mudança de vida e nós não queremos mudar. Nós somos teimosos. Então, a igreja de Antioquia vai crescendo porque as pessoas vão entender o quê? Esse evangelho é coisa maravilhosa demais, não dá para ficar pregando só para judeu. Vamos pregar, eu tenho que pregar para o meu vizinho, eu tenho que pregar para aquela pessoa que eu sei que precisa de Cristo para mudar a vida dela. Então a igreja começa a crescer e Jerusalém, então a igreja de Jerusalém, percebendo isso, vai enviar um homem. Você lembra de um homem chamado José, que foi apelidado de Barnabé, e Barnabé significa filho da consolação, ou filho do encorajamento. E Barnabé vai à igreja. E Barnabé é um homem de visão, irmão. Porque quando ele chega, no capítulo de número 12, no capítulo de número 11, no versículo de número 23, quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou todos a que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Era homem de bem, cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Toda vez que a Bíblia faz menção de Barnabé, geralmente tem uma qualidade sendo exaltada. Barnabé é um homem muito crente. Ele foi transformado verdadeiramente por Cristo. E ele agora chega na Antioquia. E ele vai começar a exortar. E cabe aqui fazer uma correção no pensamento que muitas pessoas têm. Muitas pessoas pensam que a palavra exortar significa corrigir. Não, exortar não significa corrigir e nem repreender. Exortar significa encorajar. O que Barnabé foi para fazer em Antioquia, quando ele viu que a igreja estava crescendo, era falar assim para os irmãos: nós precisamos cada vez mais de Cristo, e nós precisamos continuar por este caminho, nós precisamos continuar seguindo ao Senhor, servindo ao Senhor. E é isso o que Barnabé vai fazer. Então entenda bem, irmão, nós, os crentes, temos uma linguagem, e às vezes nós falamos as coisas sem saber exatamente o que elas significam. Então exortar não é corrigir. Tá bom? Exortar é você encorajar, é você fortalecer alguém, dar ânimo a alguém, para que ele possa continuar a sua jornada. Entendeu? Então isso que significa exortar, tá? Então nós vamos ver Barnabé ali em Antioquia, e ele percebe que a igreja dos gentios está crescendo mais que a igreja dos judeus. Quem ele vai chamar, irmão, para ajudar ele? E aqui começa a proeminência do ministério de um qualquer na história da Bíblia chamado Saulo, ou Paulo, como queira. Barnabé, ele é inteligente, irmão. Ele sabe que tem um Paulo que está em algum lugar e ele precisa trazer. Paulo estava em Tarso nessa época. Fala assim: Paulo tem as qualidades para pregar para esse povo, eu preciso trazê-lo. E ele vai atrás de Paulo. Ele traz Paulo para Antioquia. E eles ficam, mais uma vez, olha a importância, irmãos. A igreja ali estava tendo o evangelismo, mas eles ficam 1 ano em Antioquia discipulando e evangelizando. Consegue entender o que Deus está querendo? O que Deus exige da igreja? Não é só evangelizar, mas é evangelizar e ensinar a palavra. Ensinar a palavra. E a igreja cresceu. Irmãos, nós podemos fazer um estudo de 1 mês sobre a igreja de Antioquia. Antioquia, ela é o berço de uma das maiores escolas teológicas do 1º século. Ou da igreja primitiva. Você sabia disso? É ali que vão surgir muitos dos ensinamentos que nós temos até hoje da palavra de Deus.
É muito importante o que acontece nesse lugar. Então você veja como Deus começa a agir quando nós nos prontificamos a fazer aquilo que os outros não querem fazer. Estava tendo dificuldade para pregar para gentil em Jerusalém, estava tendo dificuldade para pregar para os gentios em outros lugares, em Antioquia não teve. Ali Deus começou a operar grandiosamente, porque Ele precisa de pessoas que façam diferente, que pensem de maneira diferente, conforme Ele quer que pense. Então nós vamos continuar. A palavra de Deus vai voltar de novo aqui, depois desse momento em Antioquia, ele volta de novo para Jerusalém, né? Na verdade ele permanece em Antioquia, que vai ter uma passagem que Ágabo, um profeta, vai até Antioquia e ele profetiza que a terra viverá momentos de fome, e realmente isso acontece. Realmente isso acontece. E aqui acontece uma coisa muito interessante, irmãos. Nós vemos que voluntariamente, já sabendo que a terra iria passar por período de fome e escassez, que as pessoas teriam dificuldades, os discípulos do Senhor, a liderança da igreja e a igreja, elas se mobilizam para levantar uma oferta, para mandar para a igreja de Jerusalém. Ninguém pediu, ninguém fez uma campanha. O profeta profetizou e falou, vai ter fome. Muita gente vai passar por necessidade. Opa, então espera um pouquinho. Vamos levantar uma oferta então. Vamos trazer a provisão para aqueles que não terão o que comer. Então eles não... Osório é engraçado, né? Tira a atenção de todo mundo, né? Tem 3 portas na igreja, ele entra pela que mais chama atenção. Dentro de todo esse contexto, eles olham para a necessidade e anteveem a necessidade. Levantam uma oferta para abençoar a igreja. E quem leva a oferta é Barnabé e Saulo até a igreja de Jerusalém. Agora nós voltamos para a igreja de Jerusalém. O que acontece, irmão, que nós vamos ver o primeiro martírio de um dos apóstolos. Tiago é morto por Herodes, não o mesmo Herodes lá de Jesus Cristo, esse já é outro, neto daquele. Aquele era Herodes o Grande, esse é Herodes II, salvo engano. E eles vão agora começar a ser perseguidos ainda mais. Por quê? Porque esse Herodes matou um apóstolo e os judeus ficaram felizes, os sacerdotes ficaram felizes. Porque tudo que eles queriam era acabar com a concorrência, se é que eu posso dizer assim. Porque ninguém mais estava querendo obedecer o que os sacerdotes falavam. Porque eles exigiam alguma coisa das pessoas, mas eles mesmos não cumpriam. Eles tinham ficado mais uma classe política do que verdadeiramente uma classe que pudesse levar Deus até as pessoas. Então, os sacerdotes, Herodes tentando conquistar o povo judeu, ele começa a perseguir, e ele prende e mata Tiago, e prende Pedro, para também matar Pedro. Pedro vai ser morto. Ele está aguardando só a sentença, mas a sentença já tá feita. É igual a CPI do Covid agora. A sentença já está pronta. Eles não precisavam ouvir testemunhos, mas eles têm que fazer isso pelo protocolo. Então, mas é a mesma coisa lá. A sentença já estava pronta. Estava pronta. Só que o que Herodes não contava é que na frente daquele que serve ao Senhor, existe um Deus justo e poderoso. Um Deus que pode fazer milagres. Um Deus que é mais justo do que a própria justiça. Um Deus que consegue ver aonde ninguém vê. Entra onde ninguém pode entrar. E faz o que ninguém pode fazer. Pedro está preso. Há 2 guardas. Presta atenção no cenário.
Mentaliza na sua mente. Presta atenção no que eu vou dizer agora e mentaliza. Usa a tua imaginação agora, servo do Deus Altíssimo Poderoso. Usa a tua imaginação agora. Pedro está amarrado com correntes aos pés ou em 2 guardas. Ele está dentro de uma cadeia, amarrado a 2 guardas. Existem 2 sentinelas do lado de fora, fazendo a guarda pelo lado de fora da cadeia, onde Pedro está. E Pedro está lá. O que ele está fazendo, irmão? Dormindo. Porque quem teme ao Senhor não tem medo, nem mesmo da morte. Paulo e Silas, mais à frente nós vamos ver. Eles foram açoitados, eles foram presos, mas perto da meia-noite, eles adoravam o nome do Senhor. Porque, irmão, quem tem medo da adversidade quando se tem um Deus tão maravilhoso como este? Davi já nos ensinava, né? Diante do gigante, vamos para cima dele, porque quem está à nossa frente é maior do que ele. Pedro está dormindo. Que incrível, né? Conseguir dormir sabendo que você vai morrer, com 2 guardas te vigiando dentro da cela, e mais 2 ainda para fora. Só que a igreja está reunida nas casas, orando, pedindo misericórdia ao Senhor. A igreja está unida, pedindo a Deus que tenha misericórdia de Pedro e dos demais apóstolos, que venha ajudar a igreja a continuar crescendo e que cesse a perseguição contra a igreja. Pedindo ao Senhor graça para vencer as dificuldades e pedindo a Deus que Ele opere um milagre. A igreja estava orando. Pedro poderia estar dormindo, mas a igreja estava orando. Às vezes no nosso ministério nós achamos que nós estamos indo bem, porque nós somos bons estudiosos ou pregadores da palavra, ou temos algum dom, mas sempre existe uma igreja orando. E nós podemos descansar porque a igreja está orando. Porque senão nós não conseguiríamos, precisaria de uma igreja orando. Pedro está orando. A igreja está orando, Pedro está preso. E de repente, irmão, alguma coisa cutuca Pedro dentro da cadeia. E Pedro sonolento, irmão, é ruim você acordar assim de uma vez no meio da noite, né? Você fica meio perdido. Pedro ficou exatamente assim. Falou, será que eu estou sonhando? E um anjo do Senhor entrou dentro da prisão. E tinha 2 guardas dentro da prisão, amarrado a Pedro. Como isso, irmão? Como é que eles não viram? Porque Deus pode fazer o que Ele quer fazer. Olha só que interessante. Lembra do cenário? Você conseguiu vislumbrar, conseguiu fazer o desenho na sua memória de Pedro amarrado lá, com os 2 guardas do lado de fora? O anjo entrou dentro da cela, nenhum dos guardas viu. Ele desamarra Pedro. Ele fala, Pedro, pega a tua roupa, levanta e vamos, me segue. Ele passa pela porta da cadeia, ele atravessa as sentinelas, ele passa pela porta da penitenciária e sai. Quando ele já está lá no meio do caminho, que o anjo foi para um lado e ele ficou sozinho ali, ele cai na real e falou assim, realmente parece que eu estou livre mesmo. Nem Pedro, que estava vivendo, acreditou no milagre de Deus. Tem horas que Deus age na nossa vida que a gente nem acredita no que Ele está fazendo. Já aconteceu isso com você? A maravilha de Deus, o milagre de Deus, as bênçãos do Senhor são tão grandes que nós, vivendo, não acreditamos. Para que nós saibamos que é Ele o provedor, que é Ele quem faz, que o poder vem dEle. O livramento é dEle e tudo é para Ele. Agora uma coisa engraçada acontece. Porque Pedro decide então ir à casa da irmã Maria, mãe de um tal de João Marcos,
uma pessoa também que quase não vai ser importante para a história da igreja. João Marcos é o escritor do primeiro evangelho de Jesus Cristo. O evangelho mais antigo que a Bíblia que foi escrito, que primeiro foi escrito foi o evangelho de Marcos. O que foi usado provavelmente de base para escrever Mateus e Lucas, que foi usado por muitas pessoas como referência para conhecer a história de Cristo. Então ele vai para casa lá, bate na porta e a empregada vai ver o que é. Quando ela pergunta, quem é que está aí? Era à noite, né? A igreja estava ali reunida na casa da irmã Maria. Quando ela pergunta, ela fala assim, é o Pedro que está aqui fora. Essa irmã, ela fica tão chocada que ela não abre a porta, ela corre de novo para junto do povo lá. Vocês não sabem o que aconteceu. Tem um homem aí fora, está falando que é Pedro. E o pior de tudo, que a voz é igualzinha. E já falava assim, você está doida, Pedro está preso. Não é Pedro. Mas vamos lá ver então, porque eu tenho certeza que é a voz de Pedro. Nenhum deles acreditou no milagre. Pedro não acreditou no milagre. Os irmãos que estavam orando não acreditaram no milagre. Mas quando eles abriram a porta, o alvoroço foi tão grande, a presença de Deus entrou naquela casa e a alegria tomou conta da congregação. Por quê, irmão? Deus faz maravilhas no meio da igreja. E começou o Pentecoste ali já. E Pedro já falou assim, vamos parar um pouco aí e tal. Fica quieto porque nós já é madrugada. Os guardas vão ouvir, vão vir me prender aqui de novo. E eles ficam extremamente alegres por essa vitória que Deus dá. Passado isso, Herodes vai então interrogar as sentinelas que estavam ali. E como era de responsabilidade dos guardas a vida do preso, o preso permanecer ali, o que acontece é que as sentinelas, elas acabam pagando com a própria vida por terem deixado Pedro escapar. E agora nós vemos um relato sobre a vida de Herodes. E esse relato ele é muito interessante. Herodes ele é uma pessoa extremamente política. Ele conquista um grande território para ele ser o imperador. Ele deveria ser o imperador só da região da Judéia, uma pequena região, mas ele expande o seu território de uma maneira muito grande. E agora as pessoas ele vai se apresentar e começa a discursar, e algumas pessoas entre a multidão gritam, não é Herodes que está falando, mas é o próprio Deus quem fala, a voz dele é como a de um Deus. E o que acontece é que, como sentença, por ele querer uma glória que não era dele, o Lucas vai dizer que ele morre comido de bicho. E nos chama muito a atenção o que acontece com ele, porque Herodes é o responsável pela morte do primeiro apóstolo. Herodes é uma pessoa que persegue muito a igreja. E nós vemos um fim desse tão terrível para uma pessoa que fez tanto mal para a igreja. Eu quero te dar um conselho. Se você quiser fazer mal para alguém, faça para qualquer pessoa, mas não faça para a igreja. Porque quando você faz para a igreja, o mal para a igreja, você está mexendo com o próprio Deus. Você não vai mexer com o pastor, você não vai mexer, não, você vai mexer com o próprio Deus. E uma hora ou outra, você vai ser comido de bicho. Talvez não literalmente, mas o bicho, lá de baixo, vai vir comer você do pé até a tua cabeça. E é horrível ficar na mão desse bicho. Deus o livre. Mas nós estamos aqui para servir a igreja. A igreja ela é para ser servida, porque ela é noiva. E noiva é coisa importante, irmão. Noiva a gente admite atrasar no casamento. O noivo não. Se o noivo atrasar, porrete na cabeça. Mas a noiva pode atrasar.
A noiva é a que mais brilha no casamento. O noivo não tem ninguém nem liga para o noivo. A noiva deve ser cuidada. A noiva é o dia inteiro se arrumando. O noivo é um corte de cabelo, rapar a barba e passar um perfume. Só isso já está de bom tamanho. A noiva é o dia de princesa, né? Começa às 6 horas da manhã e vai até 7 horas da noite. E ainda não fica do jeito que ela quer, mas ela pode, é o dia da noiva. A noiva deve ser bem tratada. A noiva de Cristo é a igreja. Nós devemos servir a igreja. Nós devemos dar à igreja o que ela precisa. Se palavra de exortação, de encorajamento, palavra de exortação e encorajamento. Se palavra de correção, palavra de correção. Mas em tudo com amor e pensando que ela é a noiva do Cordeiro. E o Cordeiro está vindo buscar ela. Isso é o mais maravilhoso. Primeira coisa que eu quero destacar em toda essa história começa no capítulo de número 11. Pedro é uma liderança. E é a liderança maior da igreja, mas ele presta esclarecimentos à igreja. Ele poderia falar, o que eu tenho com vocês, povo? O que eu tenho a ver com vocês? O que importa o que eu fiz ou deixei de fazer? Quem manda na minha vida sou eu que sou o apóstolo Pedro. Vocês não são. Mas ele para e ele vai explicar o que aconteceu. Isso é a palavra de Deus nos ensinando que em todo momento nós devemos prestar esclarecimentos a alguém. Existem coisas na nossa vida que nós vamos ter que prestar esclarecimentos com os nossos irmãos. E isso, irmão, é a palavra que nos ensina. Pedro era uma autoridade. Ele se submete a ser agora um servo e prestar esclarecimentos à igreja. Consegue entender a necessidade que nós temos de muitas vezes prestarmos esclarecimentos aos outros? Então, ninguém é autossuficiente que possa viver sem dar satisfações a ninguém. Você sabe quem não quis dar satisfação a alguém? Caim. Quando Deus pergunta a Caim, aonde está o teu irmão Abel? O que Caim fala? Por acaso sou eu guardião do meu irmão? Aquele que comete pecado, ele não quer prestar esclarecimentos. Mas aquele que tem a vida íntegra, transparente diante do Senhor, ele não tem problema nenhum em prestar esclarecimentos. Aquele que tem atitudes escusas, aquele que tem momentos que muitas vezes são duvidosos, ele não vai querer prestar esclarecimento. Porque ele tem medo de ser condenado por aquilo que ele fez. Mas aquele que tem transparência na vida, aquele que não tem o que temer, ele pode falar abertamente o que está acontecendo, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. O pecador não presta esclarecimentos, mas aquele que é santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, não tem problema nenhum em prestar esclarecimento. A alegria da igreja verdadeira ao saber que Cristo é tudo em todos, no versículo 18 que nós lemos. Depois de prestar o esclarecimento, a igreja ela vai, talvez até algum poderia pensar, agora a igreja larga a mão de Pedro, agora racha com Pedro, agora eles vão rachar com Pedro e vão abrir outro ministério para eles. Que nada, irmão. A igreja autêntica, quando ela fica sabendo que Deus estava fazendo milagre no meio do povo gentil, ela se alegra, ela festeja, ela fica jubilosa de alegria. Então, quando nós prestamos esclarecimento, nós às vezes ficamos preocupados como as pessoas vão reagir, mas se nós estivermos dentro do propósito de Deus, fazendo com alegria, com fidelidade ao Senhor, o resultado vai ser muito melhor do que nós pensamos. A igreja de Antioquia, ela é uma igreja que ela vai ser provedora. Nós vamos ver isso nos versículos 20 aos versículos 26. Ela começa a fazer o seu papel primordial, que é o quê? Evangelizar. A igreja de Antioquia, ela é aquela que não fica restrita à sinagoga, mas ela sai para poder pregar o evangelho.
Ela sai para anunciar as boas novas. E às vezes nós temos sido muito como a igreja de Jerusalém, fechadinha na sua redoma, mas não temos sido como a igreja de Antioquia, que sai para pregar o evangelho. A igreja de Antioquia é o exemplo da igreja provedora. Nós, a igreja de Campo Mourão, somos uma igreja provedora, porque nós sabemos o papel importante que é pregar o evangelho. Então, aonde você pensar na nossa região que exista um grupo de pessoas, existe ali uma igreja Assembleia de Deus que está levando a palavra para aquelas pessoas. Então nós somos uma igreja provedora, porque nós seguimos o padrão da igreja primitiva. E nós devemos sempre ter esse pensamento, discipular os que estão dentro e enviar para fora, para conseguir ainda mais discípulos de Cristo. O discipulado é algo duradouro. O discipulado, irmão, não é uma coisa que começa hoje e acaba amanhã. Nós vamos ver aqui que o discipulado vai durar 1 ano em Antioquia. 1 ano, irmão, discipulando. É pouco ou é muito? É pouco, irmão. Porque nos tornarmos discípulos de Cristo requer uma vida inteira de dedicação a Ele. Discipulado não é algo que começa hoje e acaba amanhã. Aquele que é o discipulador deve ter muita paciência. Por quê? Muitas vezes vai estar discipulando alguém, vai estar pregando para alguém, vai estar ensinando alguém, e essa pessoa vai decepcionar ela muitas vezes. Porque vai cometer algum deslize, mas não desanime, tenha paciência. Você está ali para isso, para discipular e levá-lo até Cristo. Porque no momento certo, a palavra vai florescer. Porque você está plantando, vai vir um outro e vai regar. Mas é o Espírito da vida que traz o crescimento para esse fruto. Glória seja dada ao nosso Senhor. Uma liderança generosa e preocupada com os irmãos. Vamos ler, irmãos, os versículos de número 29 e 30. Os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Assim o fizeram, enviando aos presbíteros por mão de Barnabé e de Saulo. Olha, eles estavam recebendo uma profecia. A fome ainda não tinha chegado. É isso que é interessante. A igreja se mobilizou antes que a necessidade surgisse. O que é isso? Prevenção. Porque prevenção, irmão, é muito melhor do que o remediar. É muito melhor você ter uma vida que você previne uma certa doença, do que você ter que tratar essa doença depois que você já contraiu ela. Olha, aqui deve ter alguns irmãos que têm aquela maldita diabetes. Não é verdade? É muito mais difícil controlar agora que você contraiu a doença do que você ter controlado antes. Não é? Mas às vezes nós deixamos para a última hora, porque nós somos brasileiros, né? O brasileiro gosta de deixar para a última hora. Mas a igreja de Antioquia é diferente. Ela olha, ela vê a necessidade lá na frente, antes dela acontecer, e ela já vai tentar matar no ninho o problema. É assim que nós devemos ser. Vamos lá. Já terminando. Versículo 12. Deus ouve a oração da igreja. Versículo 5 vai dizer assim: Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja que ora, Deus responde. A igreja que ora, Deus responde. Irmão, qual é o problema que a igreja dobrou os joelhos que Deus não resolveu? Quando a igreja está unida em oração, Deus ressuscita mortos. Deus cura, Deus abre portas, Deus fecha portas.
Deus toca em vida de pessoas para poder ouvir e para poder atender a oração da igreja. Porque a igreja, ela tem uma arma poderosa que é a oração. O problema é que nós não usamos. Quando nós usarmos essa arma, nada resistirá à obra dessa igreja. E Deus decide mandar a providência no meio da adversidade. Deus podia ter levado Pedro de ser preso, não podia? Não, mas ele quis mostrar que ele era Deus. Então ele operou um milagre no meio da tempestade. Tem pessoa aqui que está no olho do furacão. Tem pessoa que está passando pelo meio da tormenta. Não consegue ver Deus entrando com a providência, como Pedro. Pedro estava no meio da prisão, pronto para ser morto. Ele estava sendo guiado por Deus. Deus tinha mandado a providência, mas ele não acreditou, até que ele caiu em si e viu que ele estava fora. Você, às vezes, vai só cair em si, que Deus operou um milagre, quando você sair dessa situação que você está. Mas Deus já está operando, só que você está tão atribulado que você não está vendo. Irmão, porque é muito difícil uma pessoa que está no meio da tempestade, ela conseguir prestar atenção em detalhes. Ela está querendo sair, correr da tempestade, mas Deus é um Deus dos detalhes. Ele começa construindo, até quando Ele já está com toda a edificação pronta para te proteger, no meio da tempestade. Você não percebeu Ele começar construindo, porque você estava procurando abrigo, né? Mas só que Ele já estava agindo, já está agindo em teu favor. Se nós orarmos com fé, Deus nos atenderá, irmão. É assim, é uma incógnita, né? Porque eu vejo uma situação engraçada acontecendo com a igreja que estava orando. A igreja estava orando por Pedro, e quando Pedro aparece na porta deles, eles não acreditam, né? Parece que há um problema com a fé. Mas não é, irmãos, é porque o milagre foi tão grande, eles tinham acabado de perder Tiago. O coração deles estava arrasado, eles iam perder Pedro também. Você consegue entender isso? Era uma dor muito grande. Quando a igreja, quando viu Pedro na porta, o êxtase tomou conta, a alegria tomou conta, e eles ficaram perdidos naquele momento. Porque a bênção de Deus na nossa vida faz muitas vezes a gente ficar como uma criança de colo. Pulando de alegria quando ganha um brinquedo, falando, Senhor, obrigado, 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 eu só quero te agradecer. Quantas vezes você foi abençoado pelo Senhor? Você nem sabia como agradecer, você queria ficar 24 horas na igreja agradecendo a Deus. Às vezes o que está faltando para nós é essas providências de Deus, Ele vai fazer. E por último, devemos testemunhar os nossos milagres. Nós vamos ver isso no versículo de número 17, que vai dizer assim, sinalizando-lhes ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse, contai isso a Tiago e aos irmãos. Então partiu para outro lugar. Esse Tiago não era o mesmo que tinha sido morto, tá, irmãos? Era outro Tiago. É o irmão de Jesus. Entendeu? O milagre aconteceu. Pedro vai contar à igreja. Ó, como que aconteceu? O anjo apareceu na prisão, me libertou e eu estou aqui. Agora, saiam e conte para todo mundo que Deus é o Deus de provisão. Deus é o Deus que abre porta de cadeias. Deus é o Deus que liberta dos grilhões. Deus é o Deus que livra da morte. Deus é o Deus que faz milagres ainda aqui. Irmão, o reflexo do milagre, sabe qual é? O testemunho. Sabe quando você vai testar o reflexo no médico, que ele bate aqui no teu joelho? Tu, filho, o joelho salta, o pé salta assim para frente? É isso que tem que ser. O milagre é o martelinho batendo, o reflexo é o testemunho. Nós devemos, quando somos objetos do milagre de Deus, quando nós vivemos o milagre de Deus, nós devemos testemunhar. Porque o testemunho, irmão, é o que vai mover a fé dos nossos irmãos e da igreja. Você pensa assim, mas o meu milagre é muito pequeno. Pequeno, irmão, é a tua fé.
Porque o teu milagre é uma bênção nas mãos de Deus. O teu milagre é para a glória do Senhor. Não importa o tamanho, foi Deus que operou, então glorifique o nome dele e testemunhe. Glorifique o nome dele.